Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Jair e esse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês o meu novo workflow de processamento de 2025, mais precisamente de março de 2025. E eu já explico o porquê. Ficou interessado? Assista ao vídeo após a vinheta. Aqui, quando a gente está falando de astrofotografia de céu profundo, eu vou quebrar em três grandes fases, tá? A primeira fase, que é o planejamento, ou seja, você escolhe ali qual que é o objeto que você vai fazer astrofotografia, você vê mais ou menos onde ele vai estar no céu, em que momento ali você pode, que ele vai estar numa altitude legal para fotografar, se aonde você está, você tem a visão do objeto. Por exemplo, no meu caso, objetos mais para oeste, eu não consigo fotografar por causa da parede, né? Então essa é a fase de planejamento. A segunda fase é onde a fase a gente leva mais tempo e a grande maioria dos vídeos aqui do meu canal é sobre isso, é justamente a fase de captura. Então, quais são os equipamentos que a gente deve usar, quais são as técnicas, as configurações, o software, por exemplo, tem aqui uma playlist do Nina, enfim, aqui é onde justamente a gente vai ali levar a grande maioria do tempo na captura. E a terceira parte é justamente o processamento, pré-processamento e o processamento, onde a gente usa técnicas, softwares, justamente para fazer as fotos elas ficarem bem legais de ver, ok? Esse vídeo aqui é sobre justamente a terceira fase, que é o processamento, pré-processamento barra processamento. Tá? E por que eu falei aqui na introdução que é o meu workflow de março de 2025? Por quê? Porque isso sempre muda. Acho que, se eu não me engano, no canal tem 2 ou 3 vídeos já de workflows passados. E vai surgindo novas técnicas, vão surgindo novos softwares e a gente vai justamente melhorando. E esse vídeo eu quero falar porque eu adicionei dentro aqui do meu processamento um software a mais e, consequentemente, tirei um outro, né? Então, qual que foi o que eu adicionei a mais? O 7 Astro, eu vou falar rapidinho sobre o 7 Astro aqui. E o 7 Astro ele traz algumas funcionalidades que eu fazia, por exemplo, no Photoshop. Então agora eu não uso mais o Photoshop, eu faço tudo no 7 Astro. Então, para vocês verem como isso vai mudando. O Serial e o Grexpert que eu usava, eu continuo usando eles ainda, tá? Inclusive o Serial, ele vai tá para sair uma nova versão que teoricamente vai trazer coisas que eu uso hoje do 7 Astro. Ou seja, pode ser que daqui, quando sair o Serial, aí eu já troque o 7 Astro pelo Serial 100%, não sei. Assim como também já é possível usar os 7 astros em quase 100% do processo. Tá? Mas esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como eu, Jair, estou fazendo o workflow, ok? Não vou passar exatamente fazendo, mas eu vou falar os passos ali e dar algumas dicas, ok? Primeira coisa é o próprio 7 astro. Então, o que é o 7 Astro? Então, o 7 Astro ele surgiu, tá? É um desenvolvedor, vou deixar o nome dele aqui também. Ele é muito famoso porque ele faz vários plugins para o Pix Insight. Tá, gente? Só um ponto aqui, um parênteses. Esse meu workflow é utilizando ferramentas gratuitas, tá? Por exemplo, quem já tem o Pix Insight, geralmente você consegue fazer tudo dentro do Pix Insight. É uma ferramenta muito legal, tá? Mas para quem não tem, que é o meu caso, então eu acabo utilizando aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre 3 ou 4 ferramentas. Então você faz um pouquinho cada uma para conseguir ter um resultado legal. Mas voltando sobre o 7 Astro, essa pessoa, né, o desenvolvedor, ele é muito famoso por fazer scripts do 7 Astro. Inclusive eu usava um cara antes já dele. Desculpa, scripts para o Pix Insight. O que ele fez? Ele resolveu fazer agora uma ferramenta que ele chama de 7 Astro Suite, que é uma interface, é um standalone, que você consegue rodar fora do Pix Insight,
que traz vários desses plugins que ele fez para o PixInsight para fora do PixInsight, o que é bem bacana. Vou vir aqui para o computador só para mostrar rapidinho como vocês fazem. Então, você tem o site dele aqui, 7astro.com. Vocês vão precisar basicamente aqui de dois softwares, tá? Então, em Astro Programs, aqui Astro Programs, você vai precisar desse Cosmetic Clarity. Esse cara aqui eu já cheguei a utilizar. Ele sozinho é para fazer sharpening e denoise. Ele era para fazer sharpening e denoise na época que eu usei. Hoje ele já faz outras funcionalidades, inclusive esse Super Resolution. Isso é bem recente. Um ponto bem interessante, o 7astro, o cara está investindo muito tempo nele, tá? Então, quase que diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, está saindo uma versão nova. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é fazer o download desse cara. Basicamente, vindo no diretório aqui, você vai abrir, você escolhe aí o seu sistema operacional, se é Mac, Linux, Windows e faz. Ele é bem grande, tá? Por exemplo, de Windows aqui é 3.7 GB. Esse cara é um zip, você vai descompactar ele num diretório qualquer. Além disso, você vai fazer agora o download do 7astro Suite, que é justamente a interface, tá? Que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão lá, fazem o download aqui também, mesma coisa, e vocês vão simplesmente, esse aqui no caso do Windows é um exe, no caso de um Mac, por exemplo, é um arquivo único, ok? Clicando nele, vocês vão rodar e essa é a interface. Eu estou rodando aqui no Mac. Tá? Uma coisa bem interessante que eu vejo é que, por exemplo, a versão do Windows, eu acho que ela é até melhor do que a versão do Mac. Porém, o meu caso, o meu Mac é o meu melhor computador, é o computador que eu trabalho. O meu Windows é meu mini PC que fica na montagem. Então eu gosto de fazer muito processamento aqui no Mac, tá bom? Mas funciona bem também, só tem alguns probleminhas. Olhando aqui, né, então, aqui eu já tinha deixado uma imagem aberta, uma imagem de uma nebula, de uma galáxia que eu deixei ontem à noite fazendo. Então, basicamente, você vem aqui, você consegue abrir o arquivo, né? Ele vai abrir, ele vem geralmente como, ele vai vir escuro, porque ele vem sem o stretch, aí você aperta o stretch aqui, ele vai justamente já fazer um auto stretch aqui e mostrar ali o arquivo. Tá? Do lado direito, nessa guia aqui, Image Viewer, ele vai mostrar os dados dos arquivos. Mas olhando assim, ele parece um pouco complexo. Realmente a questão visual dele não é das mais bonitas, mas o importante é que ele funciona muito bem. Tá? E esse vídeo não é para falar sobre o 7S, eu só vou falar onde eu estou colocando o 7astro dentro do meu workflow. Vou deixar aqui um link de um vídeo que o desenvolvedor mostrou em inglês. Ele faz 100% do workflow dele utilizando o 7astro. Eu ainda particularmente não gosto disso. Tá? Mas vamos lá. Então vamos supor que eu já fiz, no caso aqui já está empilhado. Empilhamento, tá? Eu continuo usando o Cyrillic. Então tá aqui, né? De toda a imagem que eu fiz. Eu deixei ontem à noite. Foi uma noite bem boa aqui. Praticamente eu consegui em uma noite só pegar 5.4 horas de exposição, tá? Dessa imagem aqui, essa galáxia. E aí a primeira coisa que eu faço, no workflow passado eu já abria ele no GrexPert já para fazer o crop, o background, etc. O que eu faço aqui? A primeira coisa é fazer o que a gente ajustar os níveis, os levels, que eu fazia, por exemplo, no Photoshop. Então, nesse botão aqui, histogram, quando eu clico nele, eu consigo ver como que está balanceado aqui o R, o G e o B. Vê que eles estão um pouquinho, quando tem um número aqui, seguindo que eles estão um pouquinho para a direita, né? Que é essas linhas aqui, não sei se vai dar para ver bem. Por que é legal do software aqui? Porque via esse outro ícone aqui, que é o Pixel Math, que tem, por exemplo, no Serial também, eu consigo alinhar todo à esquerda.
No Serial, provavelmente deve dar para fazer, mas eu não sei como faz. Mas aqui é muito fácil, é um comando slot 0. Slot 0 porque a minha imagem está no slot 0. Então ele trabalha com o conceito de slots, que é uma coisa bem bacana que eu acho que o Serial poderia ter também. Tá? Então ele trabalha com o conceito de slot. Slot 0 menos, vou subtrair o mínimo da imagem do slot 0. Então eu tenho a imagem, eu vou lá, eu pego a imagem, subtraio o mínimo, ou seja, aquela parte escura que não tem imagem, e faço a subtração nela. Simples assim. Eu dou OK, ele vai executar aqui o Pixel Map. Já aplicou. Quando eu olho aqui, a princípio não tem mudança nenhuma. Mas se eu olho aqui, já vai ficar tudo zero. Então, essa é a primeira coisa que eu faço, tá bom? Agora deixa eu só salvar a imagem aqui, vou dar um replace na imagem existente. O próximo passo agora vai ser um pouco similar ao que eu já fazia, que é o que? É o GrabExpert. Lembrando que eu uso o GrabExpert, a versão RC2. Vou deixar o link aqui do card, porque esse cara tem o processo de Deconvolution. Tá? Então eu venho aqui, vou carregar a imagem, aqui a imagem do espiral, e vou fazer todo o processo. O primeiro, o cropping, tá? Cropping, se vocês seguirem os outros, geralmente eu coloco 30% para ver onde tem os problemas, né? E aí eu vou lá e vou fazer o cropping aqui, ó. Tiro o cropping. Depois no final eu faço aonde eu quero que ele vá posicionar. Eu já poderia fazer assim, ó, por exemplo, eu quero só pegar essa parte, mas não, vamos fazer. Eu gosto de fazer quase que inteiro e depois no final eu coloco as dimensões que eu quero. Quero publicar no Instagram, no Stories é uma coisa, no Feed é outra, etc. Tá? Então eu vou lá, aplico o crop, ok? E agora eu venho e vou aplicar também o background. Então aqui a imagem deve ser rápido. Já aplicou o background. Aqui eu estou fazendo, mas depois vai ter os processos mais demorados que aí eu vou parar o vídeo, tá bom? Agora a máquina até começou a dar uma engasgada aqui, pode ser que trave. Deixa eu parar o processo aqui, aí quando voltar eu volto com vocês. Realmente é travado, eu precisei fechar e abrir de novo. Agora terminou o crop, tá? Aqui eu posso voltar agora já para o 10% de stretch. A gente vê como que mudou bastante, o que ele tirou de background, só para vocês verem. Tirou bastante de background. Bom, agora o próximo passo eu vou pegar e vou salvar esse cara, tá? O cara aqui já com o gradiente correto. Então eu venho e salvo ele. Isso aqui tá muito no outro vídeo, tá? No vídeo que eu deixei o link aqui do GrabExpert. Agora eu vou abrir esse cara que pegou, né? E vou fazer Deconvolution. Certo? E aqui, como é uma galáxia, eu vou fazer só mais de estrela, não vou fazer tanto de objeto, tá? Objeto é mais quando eu tenho nebulosa, toda nebulosidade. E aqui, como que eu vou saber qual que é? Geralmente eu deixo 0,5, como eu vou saber aqui a questão das estrelas? Aí eu já venho no Serial eu abro a última versão com background, executo, venho aqui nesse processo. Aqui estou passando bem rápido porque eu já fiz isso em outros vídeos, tá, pessoal? Então, se vocês não pegarem, vai pausando, coloca aqui numa velocidade mais baixa para vocês conseguirem ver. E aqui ele fala 4.4. Então eu venho aqui e coloco 4.4 e rodo Deconvolution. Vamos parar um pouquinho aqui, enquanto está rodando, vamos voltar para o 7 astro. O 7 astro você consegue fazer esse Deconvolution também, justamente naquele primeiro software que você fez o download, que é o Cosmic Clarity, que é esse cara aqui, que é o Sharpen. Então você pode fazer o Sharpen dos dois, isso é bem legal, você pode fazer só da estrela e não estrela. No GrabExpert a gente faz um e depois o outro, aqui dá para você fazer dois, e dá para você justamente aqui selecionar, igual ali foi 4.4, eu poderia vir aqui e colocar 4.4 também, ok? E eu posso executar isso.
Aqui é bem mais rápido do que o GrexPert, tá? É, mas e aqui funciona muito bem, muito bem. Eu cheguei a usar esse Cosmic Clare antes de ter o GrexPert. Qual que é o ponto? Meu, aí sou eu, Jair, falando. Eu acho que o GrexPert ele traz um resultado um pouco melhor na parte de Deconvolution, tá? Ou Sharpening. Então, por isso que eu gosto de fazer o processo lá. Embora demore um pouco mais, eu prefiro fazer lá, tá? Tá rodando ainda. Aí eu paro aqui. Aí o próximo, tá rodando. O próximo passo eu vou salvo o arquivo e aí eu vou fazer o denoise. Terminou aqui o processo. Então, esse é um processo que eu acho muito legal a diferença. O original, como tem, que tava as estrelas aqui, se a gente der um zoom, a gente consegue ver justamente a, a diferença das estrelas aqui, ó. Como ela tava ali com blur e agora tá sem o blur. O que eu faço? Novamente salvo. Só reforçando, no último vídeo eu explico porque tem que ficar salvando e abrindo de novo, justamente por causa de bugs ainda dessa versão beta, que não é a versão oficial. Fiz isso, venho aqui para o Denoise. Essa imagem, a princípio, não tem muito ruído. Tá? Vou passar 1%, mas aqui acho que talvez 0,8 seria o suficiente. Mas deixa eu vou rodar aqui 100%. E esse é o processo que mais demora. E aí, vindo novamente aqui no 7 astro, como eu mostrei para vocês, vocês têm também a função de denoise, que é muito parecida, que eu escolho de 0,5 a 1 igual ao outro e executo. A diferença aqui é que ele tem luminância e full. Full ele vai pegar a imagem inteira e luminância ele vai pegar só a parte ali que ele encontra alguma luz, assim como poderia dizer, ok? Por que eu rodo do GrexPert? O GrexPert, para mim, nesse caso, ele é muito, mas muito superior ao 7 astro. Tá? Quando a gente fala lá do denoise, do Deconvolution, que é o Sharpen, fica muito parecido os dois. Agora a questão do denoise no GrexPert, ele é muito, muito, muito superior. Então demora, mas eu acho que fica bem melhor lá, ok? Vou parar o vídeo novamente, terminando, e aí a gente vai para pro Serial. Até agora a gente não abriu o Serial só lá para ver o PSF das estrelas. Agora a gente vai pro Serial quando terminar aqui justamente o Denoise. Bom, pessoal, tive problema no áudio, não sei o que aconteceu, mas aqui eu vou narrar justamente o que eu fiz, né? Aqui eu estou mostrando que terminou o processo de denoise, estou mostrando o antes e o depois, ficou bem bacana. E a ideia aqui agora é justamente salvar esse último arquivo e aí eu não trabalho mais com o GrexPert, né? O GrexPert ele já fez o papel dele. Salvando esse novo arquivo eu posso apagar todos os outros, porque os outros arquivos eram arquivos intermediários que eu precisava. Eu pego, renomeio aqui removo os outros e renomeio esse, é ele que eu vou trabalhar. Agora eu começo o processo no Serial, né? Até então eu não tinha utilizado o Serial, apenas para ver o PSF das estrelas. Eu trabalho nele. O que eu gosto de fazer no Serial? Agora eu gosto de fazer o crop, um crop mais direcionado para o meu tratamento final. No caso, eu gosto muito de trabalhar com a imagem em formato 1 por 1, quadrado. E o Serial eu consigo selecionar essa opção. Ó, eu tenho vários formatos e eu tenho o 1 por 1 que é o que eu gosto de trabalhar, né? Quando eu seleciono ele, quando eu começo a clicar com o mouse e segurar, ele já forma justamente ali um quadrado, o que me ajuda bastante. No GrexPert, onde eu fiz o primeiro crop, eu não consigo fazer isso. No 7 Astro, eu também não consigo fazer isso. Tá? Consigo fazer em outras ferramentas. O GIMP, por exemplo, que é uma ferramenta de edição que eu uso bastante, ela eu consigo, acho que no Photoshop também. Mas dentro dessas ferramentas que eu estou usando, eu gosto de fazer isso no Serial. Então vou lá, já seleciono aqui, já pensando como eu quero a minha imagem final. Porque eu vou fazer os ajustes agora mais focado na galáxia. Então fiz o crop e agora é com essa imagem, né, com essa dimensão que eu vou trabalhar.
Vou na primeira opção, que é o Photometric Color Calibration. Esse cara não existe dentro do 7 Astro. E ele é muito legal. Inclusive a próxima versão do Sirius vai ter uma versão que é o SPCC, que é similar ao que tem no Pixel Insight, ou seja, vai ficar melhor ainda. Feito o Photometric Color Calibration, ou PCC, eu vou fazer a remoção do verde, Remove Green Noise. Esse sim, esse tem no 7 Astro, mas como eu já estou com o Sirius aberto, cara, eu continuo usando ele, não tenho por que eu salvar e ir para lá. Feito isso, eu vou fazer o que? Vou remover as estrelas. E eu removo a estrela usando o StarNet, o plugin do StarNet, que é exatamente igual no 7 Astro. Eu venho até no 7 Astro, nesse momento eu mostro aqueles ícones, ó. Eu posso remover e depois fazer a recomposição das estrelas. Ah, mas por que então eu estou fazendo no Sirius? Porque realmente eu comecei a trabalhar no Sirius. Já estou dentro do Sirius, cara, deixa eu fazer todo o processo dentro dele. Não, quando ambos os processos são iguais, né, eu faço dentro da ferramenta que eu já estou trabalhando. Se alguma coisa é melhor, aí eu salvo e jogo no outro. Então aqui acabou. Tem esse azulado aí que é o ralo da estrela. Não tem problema. Posso deixar ele aí, tá? Ou eu poderia depois ir para uma ferramenta de edição, tá? Também e remover. Isso aí é bem fácil de fazer. E agora eu vou fazer o stretch. Essa é a parte que eu mais gosto do Sirius, que é o stretch, que é o GHS. No 7 Astro você tem esse statical stretch, que ele vai fazer um stretch inicial, mas eu particularmente gosto muito mais do GHS. Nos outros porque eu gosto, porque justamente tem essas opções. Quando é nebulosa, geralmente é a primeira opção. Então eu vou até mostrar aqui, vocês vão ver a cor que fica ali a galáxia. Mas quando eu mudo para aquela human alguma coisa, ou a outra even, vocês vão ver como muda inclusive a galáxia. Olha o miolho da galáxia, olha a diferença inclusive de cores. Ele pega os canais, ele deixa os canais bem mais bacanas. Então isso eu gosto muito. Porém, antes do 7 Astro, eu trabalhava muito aqui no GHS. Mexe no stretch, volta, coloca a saturação aqui dentro, volta, etc. Fazia bastante coisa. Agora é bem mais simples. Eu venho, faço o primeiro stretch, depois eu dou uma acertada aqui no black, né? Para tirar um pouco o black. E acabou. Simples assim. Por quê? Porque os ajustes finos eu vou fazer no 7 Astro, usando o que? A ferramenta de curva, o Curves, né? Que teoricamente vai sair na próxima versão do Sirius. Mas aqui antes eu vou ajustar os níveis de novo. Então eu mostrei ali que os níveis depois do stretch ele não estava legal. Então eu venho aqui e ajusto os níveis. E tem uma outra ferramenta bem bacana, quando eu aumentar aqui, vocês vão ver que tem algumas partes da imagem, que usando esse blemish aí eu vou como se fosse apagar algumas coisas. Alguns ruídos, por exemplo, de brilhos de estrela, etc. Igual, por exemplo, esse. Eu vou lá, clico do blemish e pum, olha, ele já apagou, ficou preto. E posso ir tirando de todas, entre aspas, imperfeições da foto. Só tem que tomar cuidado, tá, gente? Não vamos sair apagando tudo, não. Vamos tirar só algumas coisas. Por exemplo, eu posso até clicar aqui, ó. Poderia até tirar esse azul, ele vai tirar, mas não é. Aí começa a ficar muito artificial a foto, né? Então aqui eu quis tirar só uma parte. Só que aí eu falei, opa, eu fiz tudo, só que eu não apliquei as mudanças. Falei, opa, tá ali ainda. Então eu venho no blemish e faço de novo essa parte ali onde tem essas imperfeições. Isso é muito, muito, muito bacana do 7 Astro, tá? Que o Pixel ou que o Sirius não tem. Então, estou refazendo ali, tirando algumas imperfeiçõezinhas. Dão uma olhada se tem mais alguma coisa. A princípio não. Beleza, agora tem o botão ali, apply, tinha mais uma parte.
vou fazer ali o Apply Changes, o botão, aí sim ele vai aplicar na imagem, beleza. E agora a gente vai fazer os ajustes finais, que é na ferramenta de Curves Utility, que é muito legal. Esse processo era o processo que eu fazia no Photoshop, né? Depois de fazer todo o processamento no Serial, eu ia lá e fazia no Photoshop. Então você tem a opção ali de Brightness, né, que ele vai trabalhar mais a parte brilhante. Eu consigo fazer a saturação e também o chroma. Então basicamente essa a ordem que eu sigo, né? Então eu vou primeiro aqui no Brightness, vou mexer no é a S-Curve, né? Então embaixo ali ele vai deixar mais preto, em cima ele vai dar mais contraste e você vai ajustando ali conforme justamente ali o seu gosto. Aqui essa imagem eu não estou processando ela tão perfeita, é justamente mais para a questão do vídeo. Quando eu chego numa parte legal, dou o Apply Curve, que é esse botão, e já vou para a segunda parte, que é a saturação. Então eu seleciono a saturação. Saturação geralmente eu mexo mais no mid, que esse no meio aí que é o que chama de mid tone, e vou fazendo a saturação dele. Legal. E o chroma também, que aí é uma saturação mais voltada ali para toda a luminância do cara. Olha como fica legal. O chroma você tem que ter muito cuidado. O pouquinho que a gente mexe, ele já começa a revelar muitos detalhes, tá? E você também consegue aqui aplicar máscara. Então, quando eu clico no botão lá de máscara, eu consigo selecionar as máscaras. Coisa que eu fazia no Photoshop também. Só que aqui eu consigo, de uma forma mais simples, escolher o tipo de máscara. Então esse é o de luminância, que ele vai pegar tudo basicamente que está de brilho aqui da imagem. Eu consigo selecionar, por exemplo, outros canais. Então esse canal aqui eu não consegui ver exatamente o que é, mas deve ser o de chroma, né, onde ele está pegando também. E aí o chroma ele está pegando justamente, ele não pega aquela parte azul. Então aqui seria bem legal, se eu quisesse tirar o azul aqui eu poderia tirar de uma forma bem simples. Eu posso até pegar um canal específico. Então quando você trabalha principalmente em SHO, né, em Rubble Palette, é bem maneiro você conseguir processar cada uma das camadas, que era exatamente o que eu fazia ali no Photoshop, tá? Então aqui eu mostro aí basicamente aí como a gente pode selecionar. Aqui eu vou criar uma máscara, né? Então estou criando só para como exemplo e vou aplicar ela depois. Então aí o botão ali de mais, eu aplico a máscara. Esse laranja ele fala que a máscara está aplicada e aí eu posso vir aqui e tudo que eu fizer vai aplicar só para a máscara. Então, por exemplo, veja que o fundo que ele está protegido pela máscara ele não interfere, ou seja, só a galáxia mesmo ali, o miolo da galáxia que está pegando, tá bom? É, isso aí é muito poderoso. Estou muito ansioso para o Serial, para ver como que é do Serial. Do Pixel Insight eu já vi alguns vídeos. O Pixel Insight ele ainda é um pouco mais poderoso. A princípio ele é mais poderoso. Mas olha, sinceramente aqui, só ter essa ferramenta no 7 Astro já vale muito a pena. Tá certo? Aqui eu estava explicando um pouquinho como a gente poderia fazer. Também, deixa eu, aqui, essa parte aqui eu estava falando de outras ferramentas que a gente pode fazer também. Então tem essa aqui do HDR, que a gente pode vir aqui e dar uma ressalta maior, né, no miolo, na parte mais brilhante. Então, isso daqui eu fiz também. Essa ferramenta não tem, é outra ferramenta muito legal do 7 Astro. E por fim, como eu já estou aqui dentro do 7 Astro, tem uma outra ferramenta que tem no Serial também, mas como eu já estou aqui dentro, eu vou fazer por ela. Que é essa ferramenta aí para você conseguir mostrar melhor as estruturas. Essa mesma ferramenta aqui do Serial. Então, no 7 Astro, o que eu acho bacana ela do 7 Astro é que eu consigo ter um preview em real time. Então, quando eu vou mexendo ali as barrinhas ali de cima, eu já consigo ver o preview em real time. Que eu vou fazer um só para mostrar para vocês como fica, tá? Então, aqui mostra bem as estruturas.
Eu vou aplicar na imagem, aí a imagem ficou realmente um pouco mais clara, normal. Mas aí eu venho e falo, ah, legal, tá mais claro, então eu venho aqui, acerto um pouquinho, um pouco o escuro na curva ali e deixo uma imagem bem legal. Terminei. Aí eu fecho aqui o 7 astro e vou fazer a parte de recomposição das estrelas no Círio. Daria para fazer no 7 astro também a recomposição? Daria, mas por que eu gosto do Círio? Porque do Círio eu consigo aqui em real time, eu consigo justamente selecionar a quantidade de stretch que eu vou dar nas estrelas, que é aqui essa barra do lado, eu vou aumentando ela e aí eu consigo justamente ver ali o em real time, né? Pô, quanto tá ficando e o quanto não tá de estrela. Como essa imagem aqui era uma imagem mais de exemplo, tá? Eu fiz uma captura ali, tem 5 horas, 5.4 horas, mas eu quero chegar no mínimo a 10 horas de captura dessa galáxia, porque ela tem no centro dela bastante detalhes, né? E aí realmente é algo que eu quero explorar mais. Como a previsão do tempo é de mais 2 dias bem legais, eu acho que eu vou conseguir, tá? Então, o vídeo era esse, isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui eu estou só fazendo as considerações finais. Basicamente, eu falo aqui, explico, né? Quando eu vou para um, quando eu vou para outro. Aqui eu estou mostrando o meu workflow, mas cada um pode usar o seu, tá certo? É isso, tá, gente? Então, assim, deixe seus comentários, se tiver alguma dúvida, deixe o seu like. E claro, aqui, como eu sempre falo no final dos vídeos, é Clear Skies. Muito obrigado.